Olá, meus guerreiros, minhas guerreiras, povo liberto. A pessoa que vos fala é José Gonzaga, aqui do canal Passando a Bíblia Limpo. Meu bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês vão ver o vídeo. No momento, hoje, aqui agora, no caso, é 8 horas e 36 minutos, horário de Brasília. Terça-feira, 15 de fevereiro de 2022. Pois é, galera, vamos para mais um estudo. E desde já eu já falo, já peço quem quiser inscrever no canal, né? Se gostar do trabalho, dá um like, né? E dá uma força pra gente, né? Se inscreva, comenta. O pessoal da plataforma do YouTube perceber que o trabalho está sendo feito. O nosso trabalho, gente, nós não visamos lucro nenhum. Qual que é o nosso anseio? É libertar vocês da escravidão eclesiástica. Você viva a sua vida. Não existe outra vida, meu amigo, só tem uma. Nós somos safra única. Não fique pensando em vida após a morte, já era, morreu, já era. O mundo acaba para quem morre, meu amigo. Então aproveite enquanto você está vivo. Né? A história da Bíblia, por exemplo, aqui, o livro de Gênesis, ele foi compilado, ele foi plagiado da história suméria, Epopeia de Gilgamesh. Né? Na Epopeia de Gilgamesh, que foi escrito 1800 anos antes de Cristo, se plagiou o dilúvio, se plagiou a história de Adão, por exemplo, Enkidu é similar a Adão. Adão foi feito de barro, Enkidu também foi feito de barro. Né? A história, por exemplo, de Moisés, que foi colocado num cesto e jogado no rio, né? Foi plagiado da história do rei Zargão de Acádia, que foi aproximadamente 56 anos antes da era cristã. Né? Aí, o Moisés foi criado por alguém da realeza, foi encontrado no cesto pela filha de Faraó. Né? E no caso, Moisés foi a mesma coisa, foi encontrado pela realeza. São similares, não tem como fugir. O problema é que tem uns mentirosos por aí, né, os teólogos, inclusive tem um aí que ele, se a lenda Pinóquio fosse verdadeira, o nariz dele já estava metros já de comprimento já. O tal de Rodrigo Silva, que se diz ser tudo, né? O cara é catedrático da palavra, é teólogo, né? É arqueólogo, né? E o camarada mente o tempo todo. Esse é o problema de vocês. Se vocês têm alguma dúvida, vocês procuram o pastor, o teólogo, e eles vão iludir vocês. Porque eles olham para vocês como cifra. É como a história do tio Patinhas, da Patolândia, né? Da Walt Disney, que ele adora as moedinhas dele. Isso é a mesma coisa. Meu amigo, se você sair da religião, é prejuízo para esse povo. Eles não querem que você saia. Eles inventam, na verdade, eles fazem uma salada mista para abafar o que realmente está escrito na Bíblia. Na verdade, quem mente para vocês é eles e não nós. Então, eu vou focar mais nos textos que eu escrevi há pouco. Tem pessoas que têm preguiça de ler, né? É o brasileiro, né? Infelizmente, né? Por isso que o país é cristão, porque o povo não lê. O religioso, ele não lê a Bíblia. Isso é fato. Ele anda com a Bíblia debaixo do braço. Sabe como ele lê a Bíblia? Aleatoriamente. Deixa eu ver o que a Bíblia está falando bem. E vê a história lá da matança lá, do muro de Jericó. Não, não serve para mim não. Aí depois vai lá, Isaías, né? Manda até esse para você, tá doido, isso não é para mim não. Ele vai escolher o versículo que vai falar para ele. Ele acha que versículo, que ele acha que esse aqui tá bom. Depois ele sai falando e tem a cara de pau de subir no púlpito e falar que Deus falou com ele. Esse povo mente o tempo todo. Tem lógica. Eles falam que pregam a verdade, eles pregam mentira. Agora, sem mais delongas, vamos entrar no assunto. E sem contar
que o assunto que eu vou abordar, que é o Velho Testamento, já fiz escrevi os textos, né? Foi copiado também do Livro dos Mortos, né? Aí tem 47 citações do Livro dos Mortos. Teve um cidadão que eu resumi apenas as partes que a Bíblia copiou. Vai falar, mas o Livro dos Mortos tem 47 citações. A Bíblia só tem 10. Os 10 mandamentos tem só 10. E os 10 não foram plagiados. Meu amigo, entenda comigo uma coisa. Se os 10 mandamentos tivesse as 47 citações do Livro dos Mortos, não seria os 10 mandamentos, seria o Livro dos Mortos 2. Não tem como plagiar, né, do início ao fim uma história. Dá muito na cara. A Bíblia mesmo tem uma história que é similar à de Jesus Cristo, que é a história de José. José era um protótipo de Jesus. José nasceu de milagre, correto? Jesus também nasceu de milagre. José tinha 12 irmãos, Jesus tinha 12 discípulos. José foi vendido por 20 pratas, Jesus foi vendido por 30 pratas. Irmão Judá sugere a venda de José. Judas sugere a venda de Jesus. José começa seus trabalhos aos 30 anos. Jesus também começou seus trabalhos aos 30 anos. É um paralelismo o tempo todo. É óbvio. Você fala, mas a história de José, a história de Jesus não foi plagiada, a história de José, porque José teve isso, Jesus teve aquilo. Alguma coisa vai diferenciar mesmo, meu amigo. Não tem como copiar tudo. Se a história de José fosse similar de Jesus do início ao fim, não seria a história de José, seria a história de Jesus. Gente, de boa. É difícil entender isso? Agora vamos lá. O Velho Testamento, né? No Velho Testamento que eu vou mostrar aqui é a questão dos 10 mandamentos. O objetivo do vídeo é isso, né? A história dos 10 mandamentos, os mandamentos em si, está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, versos 3 ao 17. Eu vou resumir apenas os versículos que citam os 10 mandamentos. Vamos lá. Primeiro, não terás outro Deus diante de ti. Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Esse é o primeiro mandamento. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Versículo 4. Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Vamos ao terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vãos. Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Quinto mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Sexto mandamento. Não matarás. Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Sétimo mandamento. Não adulterarás. Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Oitavo mandamento. Não furtarás. Êxodo, capítulo 20, versículo 15. Nono mandamento. Não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo. Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Décimo mandamento. Não cobiçarás a casa, a mulher, nem coisa alguma do teu próximo. Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Esses são os 10 mandamentos. Correto? Só que, quando Moisés estava no monte orando, o povo queria um Deus que eles pudessem ver. Aí fizeram o bezerro de ouro e adoraram o bezerro de ouro. Quando Moisés retornou do monte, ele quebrou a tábua da lei. Isso está escrito em Êxodo,
capítulo 32, versículo 19. Leia a sua Bíblia e acompanhe o raciocínio, tá bom? Para não dizer que eu não estou inventando. Estou citando o livro, capítulo e versículo, né? Aí Moisés enfureceu com o povo que adorou o bezerro de ouro, quebrou a tábua da lei, a tábua dos 10 mandamentos. Só que no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 1, Deus ordena a Moisés a cortar 2 tábuas de pedras, que ele iria reescrever os 10 mandamentos com as mesmas palavras. Isso está no Êxodo, capítulo 34, no versículo 1. Né? Agora, no mesmo capítulo do versículo, do capítulo de Êxodo, capítulo 34, versículo 14 ao 26, vai citar os 10 mandamentos reescritos por Deus. Se você ler lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 1, você vai comprovar que Jeová Deus, né? Jeová, YH, WH, né? A nossa Bíblia fala Jeová, a judia fala YH, WH ou Yahush, mas o conteúdo da história não muda, gente. Simplesmente isso. Aí o que acontece? Ele falou que iria escrever idêntico ao primeiro que foi quebrado por Moisés. Será que ele cumpriu a palavra dele? Então, me acompanha passo a passo. Os 10 mandamentos reescritos por Deus. Êxodo, capítulo 34, versículo 14. Êxodo 34, versículo 14. Vamos ao primeiro mandamento reescrito por Deus. Não adorarás a nenhum Deus, que é a versão João Ferreira de Almeida do primeiro mandamento. Porque não te inclinará diante de outro Deus. Questão de sinônimo, né? Mas pode ver que confere. Olha, foi similar o que Deus escreveu aqui do Velho Testamento, né? Dos 10 mandamentos que foi escrito antes, né? Que foi escrito em Êxodo 20, capítulo 20, né? Versículo 3 ao 17. Vamos conferir lá o primeiro mandamento. Não terás outro Deus diante de ti. Versículo 3 de Êxodo, capítulo 20. E já no 34, versículo 14, não adorarás nenhum Deus, porque não te inclinará diante de outro Deus. Questão de sinônimo, mas confere. Né? Aqui está conferindo. O primeiro mandamento então conferiu. Aqui está provando que ele é Deus mesmo, porque falou que ia escrever igual escreveu. Segundo mandamento. No primeiro livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4, ele diz, não farás para ti imagem de escultura. No livro Êxodo, capítulo 34, versículo 17, que já é o segundo mandamento, diz, não farás para ti Deus de fundição. Confere. Os 2 primeiros mandamentos está conferindo. Agora vamos ao terceiro mandamento. O terceiro mandamento, lá do livro Êxodo capítulo 20, versículo 7, fala lá, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É o terceiro mandamento. Vamos ver o terceiro mandamento é escrito por Deus no livro de Êxodo capítulo 34 e o versículo 18. A festa dos pães sem fermento guardarás. 7 dias comerás pães sem fermento. Não confere. Então, aqui o seu Deus já errou. Não confere. Não é a mesma coisa. Vou ler de novo lá, ó. O terceiro mandamento. Êxodo, capítulo 20, versículo 7.
não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O terceiro mandamento que ele escreveu no livro de Êxodo 34, versículo 18, ele diz: a festa dos pães sem fermento guardarás. 7 dias comerás pães sem fermento. Não tem nada a ver. Então ele errou. E não é onisciente. Vamos agora ao quarto mandamento. O quarto mandamento, no primeiro mandamento que das tábuas de Moisés quebrou, estava escrito lá, o quarto mandamento. Êxodo capítulo 20 e o versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Vamos ver o que ele escreveu aqui no quarto mandamento, no livro de Êxodo, capítulo 34, e o versículo 21. 6 dias trabalhará, mas no sétimo dia descansará. Confere. Questão de sinônimo, mas confere. Então, até aqui, ele acertou 3 e errou 1. Correto? Agora vamos ao quinto mandamento. Qual que é o quinto mandamento que foi escrito primeiro? Em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra a teu pai e a tua mãe. Você entendeu, religioso? Está escrito lá no quinto mandamento, honra teu pai e a tua mãe. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Então vamos ver o quinto mandamento reescrito por Deus. Ele falou que escrever tudo idêntico está escrito primeiro. Porque ele sabe todas as coisas, ele é onisciente. Vamos ver lá. Êxodo, capítulo 34 e o versículo 22. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias, da cega do trigo. Não tem nada a ver. O que tem a ver você guardar a festa das semanas, que é a festa da primícia, da cega do trigo, com honra teu pai e a tua mãe? Seu Deus errou, meu amigo. Então aqui já está acertando, né? Já está a metade, né? Ele, aliás, ele acertou 3 e já errou 2. Agora vamos ao sexto mandamento. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Não matarás. Esse versículo é o que os pessoal mais usa, eles mais conhecem, né? Esse mandamento aí, não matarás. Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Não matarás. É o sexto mandamento. Vamos ver o sexto mandamento agora reescrito por Deus, que falou que escrevia a mesma coisa. Vamos lá. Êxodo, capítulo 34 e o versículo 23. Lá, no primeiro mandamento, está escrito: não matarás. Vamos ver o que Deus reescreveu? 3 vezes ao ano, todos os homens aparecerão perante o Senhor Jeová, Deus de Israel. O que tem a ver o sexto mandamento reescrito por Deus pelo sexto mandamento? O primeiro da tábua que foi quebrado, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Não matarás. Não tem nada a ver. Amigo, seu Deus errou de novo. Vamos lá ao sétimo mandamento. Vamos lá. No primeiro mandamento, o que está escrito lá? Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Não adulterarás. Vamos ver no Novo Testamento que o seu Deus reescreveu o sétimo mandamento. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado. Não confere. O que isso aqui tem a ver com não adulterarás? Vamos ao oitavo mandamento.
no primeiro mandamento que Moisés quebrou, livro de Êxodo, capítulo 20, e o versículo 15, não furtarás. Vamos ver agora o oitavo mandamento, o que o seu Deus reescreveu. Nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para amanhã. Não confere. O que isso aqui tem a ver com o oitavo mandamento, que está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 15, não furtarás? Não tem nada a ver, meu amigo. Vamos agora ao nono mandamento. O primeiro mandamento estava escrito lá. Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Eu estou indo pausa a pausa, lentamente, citando, passo a passo, para o pessoal acompanhar e ver que isso é uma baita de uma mentira. Capítulo 9, Êxodo, capítulo 20, verso 16. Vamos ao nono mandamento? Não dirás falso testemunho contra teu próximo. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. O que está escrito agora que Deus reescreveu? Ele falou que iria recuperar a tábua da lei. Iria reescrever do jeito que estava escrito. Vamos lá, o nono. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não confere. O que isso tem a ver, meu amigo? Com não dirás falso testemunho contra o teu próximo? O seu Deus errou, meu amigo. Vamos ao 10º mandamento. O que está escrito lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Esse é o 10º mandamento. Não cobiçarás a casa, a mulher, nem coisa alguma do teu próximo. Vou repetir o 10º mandamento. Não cobiçarás a casa, a mulher, nem coisa alguma do teu próximo. Vamos ver o que Deus reescreveu aqui no o 10º mandamento. Ele falou que escreveu a mesma coisa. É isso que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 1. Ele falou que ele escreveu a mesma coisa. Vamos lá. O que ele reescreveu? 10º mandamento, Êxodo, capítulo 34, versículo 26. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. O que isso tem a ver com não cobiçarás a casa, a mulher, nem coisa alguma do teu próximo? Rapaz, o seu Deus, ele falou que reescrevia a mesma coisa. Dos 10 mandamentos, ele acertou 3 questões e errou 7. Se eu estivesse fazendo uma prova, concorrendo a qualquer curso ou concurso, ele seria reprovado. Onde é que esse Deus é onisciente? O que é a palavra onisciente? É saber todas as coisas. O antes e o depois. O oculto e o escondido. O passado, o presente e o futuro. Ele falou que ia escrever tudo igual e não escreveu, ele errou tudo. É difícil entender isso? Rapaz, leia a sua Bíblia e se liberte das mentiras dela só. No livro de João 8, verso 32, fala isso: conhecereis a verdade vos libertará. Se você lê a Bíblia com senso crítico, se você for colocar essa passagem aqui, os teólogos vão fazer uma salada mista danada, né? Aí eles vão vir com a história de povo antigo, era cultura, era isso, era aquilo. Eles inventam coisa que não tem nada a ver com o assunto. E você acredita nas mentiras dele. Olha, o trabalho nosso é libertação. Simplesmente isso. Nós trabalhamos com a verdade, realmente a verdade. Tudo que eu estou falando, estou lendo a sua Bíblia, estou provando. Quem mente para vocês, exatamente, é o padre, o pastor e os teólogos. Porque não é lucro para esse povo que você saia da igreja deles. Todas as igrejas
é exclusivista e monoteísta. Eles querem tirar membros da outra igreja. Eles se intitulam a verdade, o único caminho e a igreja certa. Quando a igreja está cheia, o pastor fica todo feliz. É mais dinheiro que vai entrar na conta bancária dele. Meu amigo, acorda desse pesadelo. Viva a sua vida, seja feliz. Eu vou pegar a estrada agora, que tenho trabalhado daqui a pouco. Isso foi para explicar, porque às vezes a gente escreve. Tem pessoas que lêem, gente. A leitura é muito bom. A leitura você pratica. A leitura em si você aprende, à medida que você está escrevendo, que você está lendo. A mente grava. O vídeo, às vezes você ouve. Você tem que ouvir ele várias vezes. A leitura, às vezes, com a leitura só você já aprende. Mas o povo tem preguiça de ler. Por isso eu vou, à medida que eu vou fazendo os textos agora, eu vou lançando vídeo para o pessoal entender melhor. Deixa o homem trabalhar, né? Tem que pegar serviço agora 9h50, né? Galera. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. No mais, uma boa terça-feira a todos. Uma feliz. Aí sim, é uma terça-feira de amor, né? Ama o seu próximo. Ama seu pai, ama sua mãe, ama seu vizinho, ama seu amigo, né? Nós temos que amar. Não desejar o que você não deseja para você, não deseja para o próximo. Você tem que plantar a semente do bem, cara. Existe o mal e o bem, existe, mas ele está dentro de nós. Você escolhe o que você quer ser. É isso aí, galera. Fui. Até o próximo.